Olá, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra quem vos fala e eu estou aqui para nós comentarmos todas as questões do PET 7. Isso mesmo, todas as questões. Estamos encerrando o ano de uma maneira diferente, né? Nós teremos o PET 7 em dezembro e em janeiro o PET 8, que é o PET avaliativo. Então fiquem atentos, cumpram todas as atividades para que nós possamos chegar vitoriosos nesse ano tão atípico, mas recheado de grandes lições. Venham comigo! A primeira atividade da semana 1 nos pede o seguinte: produza um parágrafo em que você relata uma história de terror. Isso mesmo, uma história de terror, apenas um parágrafo. Aqui do lado nós temos um texto motivador. Não há nada como o riso de um bebê, a menos que seja 1h da manhã e você esteja sozinho em casa. Sejam criativos. Na sequência, nós temos a definição de conto fantástico. Trata-se de uma narrativa curta que apresenta personagens que extrapolam, que vão além dos limites da realidade, e os fatos são estranhos e inexplicáveis. Os textos são pautados numa realidade não lógica, ou seja, a narrativa se desenrola num mundo irreal, marcado pelo absurdo, pela inverossimilhança, parece que os fatos não são verdadeiros, né? E pelas situações e ações extraordinárias. Vejamos agora a sinopse do conto Flor, Telefone, Moça, de Carlos Drummond de Andrade. O conto fala da história de uma moça que costumava caminhar pelo cemitério. Um dia ela estava andando, como de costume, quando arrancou uma flor de uma cova e depois a jogou fora. Após esse fato, a moça começou a receber ligações em que uma voz suplicava e implorava a flor de volta. A voz exige a mesma flor, não aceitando outra que a mãe da moça teria depositado na cova. A personagem principal, depois de tentar diversas manobras para acabar com as ligações, morre misteriosamente, por não aguentar mais aquela situação. Após a morte da moça, a voz nunca mais ligou, pois seria como se a alma da moça tivesse suprido a falta da flor. Sobre essa sinopse, vejamos as questões propostas. Letra A. Qual é a mania da moça retratada no conto? Essa é uma mania comum? Justifique sua resposta. Como vimos, né, pessoal, a mania da moça era caminhar pelo cemitério. Isso está logo no início da sinopse. E, obviamente, não se trata de uma mania comum. Mas, na literatura, só para vocês terem conhecimento, nós temos os românticos da prosa gótica que buscavam no cemitério um local para passar o tempo, se reunirem por ser um local tranquilo e meditar sobre a futilidade do consumismo exacerbado. Se vocês quiserem saber mais sobre os românticos da prosa gótica, façam uma pesquisa que vocês vão encontrar algumas coisas bem interessantes. Letra B. Qual foi a atitude da protagonista que teve duras consequências para ela? Justifique com um trecho do texto. Como também essa questão é bem fácil, eu vou pedir para vocês voltarem ao texto e encontrarem a resposta. Letra C. O que a voz queria da moça? Ela conseguiu o que desejava? Então, vocês também voltem ao texto para que vocês possam dar a resposta. Não vou colocá-la aqui não, porque senão fica muito fácil, né, pessoal? Na semana 2, nós vamos falar um pouquinho sobre o título. O título é uma síntese, é um resumo preciso do texto. Ele nomeia o texto após a sua produção, sugere seu sentido, desperta o interesse do leitor para o tema, estabelece ligações com informações textuais e extratextuais, ou seja, relacionadas ao contexto, e contribui para a orientação da conclusão a que o leitor deverá chegar. Portanto, o título é parte importante de uma produção e deve estar bem relacionado com ele. Como a própria professorinha disse aqui, o título deve ser construído depois que o texto foi produzido, porque aí vocês vão fazer um resumo, uma síntese daquilo que foi tratado no texto. Ele tem de ser chamativo, interessante, porque é a primeira coisa que o leitor vai ler. Se ele achar interessante, ele vai continuar a leitura.
A seguir, algumas questões ainda sobre a sinopse do conto. Número 1. A partir da leitura do resumo do conto de Carlos Drummond de Andrade, Flor, Telefone, Moça, presente na semana 1 deste PET, relacione o título ao conto. Então nós vimos, gente, que o título é um resumo do conteúdo do texto. E esses 3 elementos, flor, telefone e moça, são fundamentais para se contar essa história. Então a moça arranca a flor e começa então a receber as chamadas de uma voz misteriosa. Número 2. Escreva outro título para este conto. Usem então a criatividade de vocês e escrevam um título bem interessante. Número 3. Cada texto precisa de um título. Os textos abaixo estão sem títulos e você precisa sugerir qual título pertence a cada texto. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então vocês vão ler os textos que estão à esquerda e depois vão relacionar aos títulos que estão à direita, que melhor se adequam aos textos. Adentrando a semana 3, vejamos uma fala motivadora. Transmitir conhecimento não é apenas falar o que sabe, mas inspirar novas atitudes. Dessa forma, busquemos juntos o entendimento das propostas dessa semana. Venham comigo! A seguir, vejamos o conceito de metalinguística, que é a linguagem que descreve a própria linguagem. Parece ser confuso, mas vai ficar fácil. Língua, filme, música, tudo isso são linguagens pelas quais nos comunicamos. A metalinguagem ocorre quando uma linguagem, um filme, por exemplo, descreve a própria linguagem. Um filme que conta como se faz um filme. Ficou claro? Caso contrário, vejamos o exemplo ao lado. Que foi? Não sei se olho para você ou para o balão. Só para entender, o quadrinho é uma forma de linguagem, não é? E o personagem do quadrinho fala sobre um elemento do próprio quadrinho, no caso o balão de diálogo. Já que o assunto do quadrinho é o próprio quadrinho, temos aí uma metalinguagem. Acho que agora ficou mais claro, né, pessoal? Acompanhe comigo a leitura do trecho Flor, Telefone e Moça, de Carlos Drummond de Andrade, sobre o qual nós já vimos a sinopse. Não é conto, sou apenas um sujeito que escuta algumas vezes, que outras não escuta e vai passando. Naquele dia escutei, certamente porque era amiga quem falava. E é doce ouvir os amigos, ainda quando não falem, porque amigo tem o dom de se fazer compreender até sem sinais, até sem olhos. Falava-se de cemitérios, de telefones? Não me lembro. De qualquer modo, a amiga, agora me recordo que a conversa era sobre flores, ficou subitamente grave, sua voz murchou um pouquinho. Sei de um caso de flor que é tão triste, e sorrindo, mas você não vai acreditar, juro. Quem sabe, tudo depende da pessoa que conta, como do jeito de contar. Há dias em que não depende nem disso, estamos possuídos de universal credulidade. E daí, argumento máximo, a amiga asseverou que a história era verdadeira. Era uma moça que morava na rua General Polidoro, começou ela, perto do cemitério São João Batista. Você sabe, quem mora por ali, queira ou não queira, tem de tomar conhecimento da morte. Toda hora está passando enterro e a gente acaba por se interessar. Não é tão empolgante como navios ou casamentos ou carruagem de rei, mas sempre merece ser olhado. A moça, naturalmente, gostava mais de ver passar enterro do que de não ver nada. E se fosse ficar triste diante de tanto corpo desfilando, havia de estar bem arranjada. Sobre o trecho do conto, temos as seguintes questões. O início deste conto é marcado pela presença da metalinguística, ou seja, foi utilizado o código para explicar o próprio código. Por que o trecho lido é metalinguístico? Vocês vão observar ao reler o trecho, gente, que nós temos um conto em que o narrador conta um outro conto. Então, ou seja, é um conto falando de outro conto. Veja que interessante. Número 2. Com quem o autor do texto está conversando? Justifique com uma parte do texto.
Então, voltando ao trecho, vocês percebem que o narrador entabula uma conversa com o leitor. Isso fica muito claro, pessoal, nos trechos. Não é conto, sou apenas um sujeito que escuta algumas vezes, que outras não escuta e vai passando. Também no trecho, falava-se de cemitérios, de telefones, não me lembro. De qualquer modo, a amiga, agora me recordo que a conversa era sobre flores, ficou subitamente grave e sua voz murchou um pouquinho. Nesse outro trecho também, percebemos que ele se dirige ao leitor. A questão número 3 é sobre a tirinha ao lado. Vou fazer uma metalinguagem. Quase. Pronto. E aí nós temos a questão. Explique por que a tirinha anterior é um texto metalinguístico. Para responder a essa questão, basta vocês voltarem a tirinha, observarem o que o personagem está fazendo e depois o resultado. Dessa forma, vocês terão condições de responder a questão. Na semana 4, trataremos um pouco mais especificamente sobre o gênero conto fantástico. Acompanhe comigo para que depois vocês possam produzir os seus textos com proficiência. O conto fantástico, como eu já havia comentado com vocês, é uma narrativa que consiste em contar histórias que se afastam da realidade. Outra maneira de definir é como um texto que relaciona uma sucessão de eventos sobrenaturais e extraordinários que não ocorrem no mundo real. Portanto, podem parecer ilógicos, incoerentes e irracionais. A história fantástica pode incorporar elementos ou ações reais da vida cotidiana, mas sempre será orientada para desencadear situações surpreendentes, imaginárias e inexplicáveis. O objetivo desse tipo de texto é despertar a curiosidade, fornecer diferentes visões das coisas e deixar um ensinamento. No conto fantástico, os personagens mostram características credíveis e até o receptor pode se identificar com eles. E o imaginário e o fora do comum se manifesta nas experiências que ocorrem aos protagonistas. Normalmente, essas histórias são destinadas a crianças e jovens. Vejamos algumas características desse gênero. O conto fantástico é uma história curta, deve ter um enredo, uma sequência de fatos ou argumento de sequência lógica da história, possui elementos e circunstâncias extraordinários que desafiam as leis naturais ou do mundo real. Por exemplo, o personagem sai voando, por exemplo, um ser humano voando, que seria extraordinário. Eventos sobrenaturais acontecem com personagens que geralmente têm características reais. A história fantástica deve ter um ambiente em que os personagens realizem suas ações. O cenário da história pode combinar elementos reais e fictícios. Então, existe uma liberdade maior. Você pode apresentar elementos reais ou fictícios ou irreais. Para que a história fantástica tenha uma razão de ser, deve haver um leitor que acredite, se envolva ou seja temporariamente cúmplice do que acontece na narrativa. Quanto à estrutura, o conto fantástico apresenta 3 partes principais: início, desenvolvimento e final. No parágrafo introdutório ou no início, o personagem é apresentado com suas características físicas e psicológicas em um determinado ambiente e também é apresentado o seu conflito, ou seja, um problema que ele precisa resolver ao longo da narrativa. No desenvolvimento, nós vamos ter o desenrolar desse conflito, que é uma sequência de fatos relacionados a esse conflito inicial. Essa é a parte mais substancial, esperada e atraente, pois constitui a parte mais importante da história. No final, nós vamos ter a resolução do conflito, então o desfecho da história. Essa parte resolve os problemas ou conflitos que se originaram no desenvolvimento. Geralmente, o ponto culminante da narrativa, que é o clímax, é caracterizado pelo triunfo do bem sobre o mal. A partir, portanto, das explicações dadas, você deverá escrever um conto fantástico em que narre algo fantástico que aconteceu com você.
Pode ser ficcional ou não. Seu texto deverá ter um título e ser organizado em pelo menos 3 parágrafos. Aquilo que eu falei para vocês, né? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Caso queira, pode usar da metalinguagem para compor sua produção. Então, vocês vão construir ou produzir um conto fantástico. Para que o texto tenha um toque aí metalinguístico, vocês podem narrar a dificuldade que vocês tiveram, por exemplo, ao produzir o texto. Aí ele já seria metalinguístico. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham me compreendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou por meio do grupo da sala. A vocês eu deixo uma mensagem. A busca pelo conhecimento é infinita. Nunca deixe de buscar. Então, pessoal, bons estudos, boa semana e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.